Chamo Adérito Rodrigues Abrantes, nasci em 7 de 9 de 1941, numa aldeia chamada Aguada de Baixo, concelho de Águeda. É, portanto, a minha terra natal, e tenho uma particularidade, é que uma terra pequena, que conseguiu que no dia em que eu nasci, nascessem mais 2 rapazes. Somos 3 da mesma idade. Vim em 1953 estudar para o Seminário de Aveiro, até 1961. De 1961 até 65 estive em Lisboa, no Seminário dos Olivais, fazer um curso de Teologia. Depois fui ordenado em 25 de julho de 1965, é precisamente o ano do encerramento do Concílio Vaticano II, e o ano em que Santa Joana, princesa, passou a ser não somente padroeira da cidade de Aveiro, mas de toda a Diocese de Aveiro. Foi em 1965, pelo falecido Santo Padre Paulo VI. Estive 2 anos na freguesia da Branca, do concelho de Albergaria Velha, coadjuvando o pároco de lá, que já tinha os seus 50 anos de pároco também, já com 80 e muitos anos, e foi lá que me desenvolvi bastante, porque é uma freguesia muito exigente, muito dispersa, e eu tinha que fazer tudo, digamos, dentro e fora da igreja. O padre que estava lá garantia a assistência religiosa, confissões, etc. Mas eu tinha que percorrer os outros 3 centros de culto, para além da igreja, tanto nas atividades da catequese, jovens e por aí fora. Fazia tudo, digamos assim, com todo o prazer. E depois o senhor bispo Dom Manuel de Almeida Trindade mandou-me para Aveiro, residindo na residência paroquial da Glória, na altura, na Rua Príncipe Perfeito, com mais 2 sacerdotes. O padre João Paulo de Ramos, natural de Ilha, que tinha sido meu professor, e o padre Aménio Costa Júnior, que era o pároco na altura de Sé. Trabalhámos juntos lá durante 2 anos, nunca nos desligámos, e até convidei o padre Aménio para orientar o coral religioso da nossa paróquia, já que os meus dotes musicais são quase nulos. E ele veio e ultrapassou até tudo aquilo que eu lhe pedi, fundando o coral de Santa Joana. Foi ele que é o pai deste coral que tem corrido várias partes do mundo, e podemos dizê-lo, e continua viçoso, atuante e com muita categoria, digamos, com muita arte. Entretanto, ao fim dos 2 anos, o Sr. Bispo tinha-me pedido para eu auscultar a opinião das pessoas, se queriam ou não ser uma paróquia independente. Encontrei receptividade em todos os lugares, e ao fim de 2 anos de ser aqui capelão, fazendo tudo, até inclusive os batismos, casamentos, nas 2 capelas, São Brás e de São Geraldo, e não tínhamos espaço para fazer a primeira comunhão das crianças, fazíamos ao ar livre, ao pé da capela de São Brás. Era no verão, tivemos sempre tempo bom, até a igreja ser construída. Vim para uma casa alugada pela paróquia, na rua de São Brás, e estive lá até inaugurarmos a residência paroquial, onde ainda hoje estou. E posso dizer aquilo que disse na altura, que o Sr. Bispo Dom Manuel de Almeida Trindade e Dom António dos Santos, que era bispo coadjutor e depois foi bispo da Guarda, já faleceu, pude dizer com muita satisfação que ia dormir a primeira noite nesta casa e não devíamos 1 centavo a ninguém. E a comissão fabriqueira que ajudou a construir a casa era gente jovem, casais novos, dos quais fazia parte o atual e o antigo Presidente da Junta e outros das mesmas idades. E, portanto, trabalhámos bem para que a residência fosse construída e acabada com tudo o que era necessário. Depois disso, pronto, por aqui fui estando.
tenho viajado por muitas partes do mundo, também com o intuito de me enriquecer e de proporcionar a outros que me acompanham possibilidades de irem a sítios que também gostariam de ir. E com alguns percalços de saúde, cá vou andando e fazendo aquilo que eu posso, que é muito pouquito para aquilo que a paróquia necessitaria, mas dada a carência de padres, etc., ainda cá vou estando até Deus querer, e enquanto eu pensar que possa ser útil, cá vou trabalhando. 52 anos depois de chegar a Santa Joana, imaginava-se como pároco desta paróquia na comemoração dos 50 anos? Nem por sombras. Nunca imaginei estar aqui tanto tempo. No entanto, as coisas proporcionaram-se, e porque Deus quis dar-me vida até hoje, e penso que também quis que eu ficasse por aqui, cá estou, com muito prazer. Os paroquianos naturalmente não dirão o mesmo, porque mereciam algo de novo e de melhor, mas é o que está. Eu vou-lhe dar uma foto para o Sr. Padre ver. Lembro-me perfeitamente. Olhando para essa foto, considera-se um dos principais obreiros da comunidade de Santa Joana, tal e qual como a vemos nos dias de hoje? Não me considero um dos principais obreiros. Considero-me, digamos assim, um pouco coordenador de uma equipa de gente mais experiente do que eu, mais velha do que eu. No entanto, já que era o pároco, considero-me responsável, mas a par com outros. Sem as comissões e, sobretudo, a primeira que me acompanhou, nós não conseguiríamos fazer praticamente nada. O que é que o convívio com esta comunidade lhe ensinou e fez de si a pessoa que é hoje? Olha, para quem veio para aqui com 26 anos de idade, só com 2 anos de experiência, alguma coisa fui aprendendo ao longo dos anos, talvez mais maturidade. Falei em experiência pastoral. Aprendi muito no contacto com as pessoas, valorizaram-me bastante, as pessoas de quaisquer idades. Vivi muito a juventude nos primeiros tempos, a catequese de infância, e depois grupos de reflexão, nos quais eu participava e participo como qualquer elemento, que dou e recebo, naturalmente, algo útil para mim e com certeza também para com as pessoas que convivem comigo. No percurso destes 50 anos de paróquia, quais são as histórias que mais relembra? Ora, isso é muito complicado para quem tem um rol enorme de histórias, mas começo mesmo pelo princípio. Eu, com essa comissão de que falei há instantes, deparámos com um grupo de lugares que não se entendiam, que se degladiavam, completamente desunidos, e também, quando foi instituída a paróquia, nós não tínhamos nem sequer 1 metro quadrado de terreno para fazer a igreja. Começámos do nada. Então fomos bater às portas das pessoas. Aqui houve muitas reações que na altura eram hilariantes, posteriormente um bocado decepcionantes, mas numa área que pertencia a 11 proprietários que viviam desde Penafiel, Porto, Aveiro, Mialhada, Santarém, Lisboa, Proença à Nova, na Beira Baixa. Fomos a esses lugares todos negociar com cada um dos proprietários destes terrenos. Não foi fácil, porque nem todos concordavam até com o preço da sua propriedade, mas depois conseguimos, de facto, adquirir estes hectares de terreno onde está a igreja, o respectivo adro, onde está a residência paroquial, o infantário e as próprias estradas envolventes. Nenhuma destas estradas existia. Nós comprámos os terrenos e foi através dos nossos terrenos que estas estradas foram abertas. De tal modo que a residência paroquial
havia uma casa aí, uma serralharia, que tinha um acessozito só até lá, mas depois destas estradas abertas, a primeira casa que se construiu foi a residência paroquial. Estive ali há algum tempo, completamente isolado, mas depois foram aparecendo outras pessoas a construir, nos topos das estradas abertas pela Câmara a nosso pedido, em colaboração connosco, de tal modo que hoje temos aqui um centro cívico, bonito, penso que toda a gente se sente aqui bem, a urbanização ficou feliz. E na aquisição de terrenos houve algumas histórias, não vale a pena estar assim a escalpelizá-las, mas gente generosa e gente muito avarenta podia e não deu praticamente nada, mas fez-se tudo. Além do que nos contou ainda agora, quais acha que eram as principais dificuldades e desafios que a paróquia, ao longo de 50 anos, não conseguiu resolver? Principais dificuldades? E desafios? Olha, fazer com que esta gente fosse mais cristã, a começar por mim, porque preocupou-me sempre, em primeiro lugar, a parte espiritual, a formação moral das pessoas, não descurando também o aspecto lúdico, recreativo desta comunidade. Não pusemos de parte essas atividades ou esses sectores da população. Inclusive, e começo por aqui, a Igreja tem um salão polivalente que serve para os atos litúrgicos e para outras atividades condizentes, naturalmente, com o espaço que aqui temos. E também tivemos a preocupação de adquirir uma área onde está o campo de futebol, será o campo da FIDEC, ou campo de São Brás, como queiramos. Foi a paróquia que adquiriu e é proprietária desse campo de futebol, que está ao serviço, sempre esteve ao serviço do desporto, como digamos, uma componente, uma complementaridade da nossa função educativa. Agora, para finalizar as questões sobre o passado, queria-lhe perguntar se ainda se lembra das músicas que cantou aos miúdos ao som do bandolim. O nosso galo é bom cantor e o compadre Chico. Fazes-me rir. Eu nunca fui bom músico, não sou cantor. Estudei música clássica, estudei música gregoriana, fui examinado sobre essas disciplinas, mas não tenho voz condizente e muito menos a segurança do ouvido, desafino muito. E, portanto, tinha um instrumento musical que tocava de vez em quando, assim, nos convívios, mas que está lá, como recordação, pendurado na parede da sala, que há muitos anos que não faço uso daquilo. Mas era uma das canções que eu gostava muito de tocar, era essa, Uma Velha Foi ao Figo. Lembro-me muito bem, já não me recordo do autor, mas essas e outras, mas são como um simples amador e nada mais. Outras como O Nosso Galo é Bom Cantor e o Compadre Chico? Também, sim, também, é verdade. Então relembra com boas memórias esses tempos? Sim, foram tempos muito agradáveis. E digo mais, tenho saudades do tempo em que nós tínhamos problemas para a construção da igreja e tínhamos que nos mexer em atividades, em criatividade, para que o dinheiro aparecesse. Porque, inicialmente, foi-nos prometido o Estado dar 33% para a construção da igreja. Portanto, mudámos de regime político, foi 25 de Abril, etc. E tudo quanto fizemos foi à nossa custa. Não tivemos ajudas exteriores. Pois aquelas atividades que nós fazíamos eram de angariação de fundos e eram motivadoras da união das pessoas, do entusiasmo das pessoas. Éramos felizes. Eram domingos inesquecíveis, eram teatros inesquecíveis, que nós recordamos com muita saudade. Fizemos aqui muitas peças de teatro neste salão da igreja. Até filmes que aqui exibimos, para que arranjássemos ou angariássemos mais alguns fundositos para os credores que me batiam à porta, o construtor, etc. E fomos pagando sempre. E a verdade é que, quando chegámos ao limite das nossas possibilidades,
e para que a igreja não fosse interrompida na sua construção, nós comprometemos-nos a pagar ao empreiteiro durante 2 anos, dando-lhe na altura 200 contos ou 200 mil escudos todos os meses. Ele concordou e nunca falhamos um único mês, nem um único dia em que não lhe tivéssemos pago até ao fim. Para isso era preciso trabalhar muito, porque quase há 50 anos, 200 contos era muito dinheiro. E o mês passava muito rápido. E então nós fazíamos tudo, cortejos e janeiras, peditórios, teatros, cinemas e outras atividades. Até mesmo os próprios jovens foram bastante ativos e dinâmicos nessa altura. E ainda temos aqui uma recordação dos jovens que, de forma nenhuma, eu quero que saia daqui, enquanto eu cá estiver, pelo menos, que é o forro do salão polivalente. Foram os jovens, na altura, que trabalharam para arranjar dinheiro e oferecê-lo para o forro que está ali, que nem apodrece, nem arde, é um aglomerado de cimento com outras coisas, e é uma recordação que eu guardo com muito carinho, porque foram os jovens na altura que o fizeram. Outras dádivas que nós tivemos também, assim, particulares, que me sensibilizaram muito, e por fim, quando chegou o dia da inauguração, foi de facto a freguesia inteira aqui aglomerada à volta do nosso bispo, que veio benzer e consagrar a igreja. Depois um convívio a seguir, foi um dia inesquecível, o dia 19 de setembro de 1976. Se a paróquia foi instituída em 11 de novembro, dia de São Martinho, com paróquia experimental com o nome de reitoria, quando fizemos a igreja de reitoria passou automaticamente a paróquia definitiva. Mas desde o início da reitoria que ficámos a ser uma paróquia independente dos lugares de origem. Aqui fazia tudo, eu tinha jurisdição para casamentos, batizados, funerais, para todas as atividades típicas de uma paróquia. E, portanto, vamos agora festejar os 50 anos do dia 11 de novembro de 1969. Passando agora às questões do futuro, o que é que 50 anos depois ainda falta fazer ou construir a nossa paróquia? Olha, aqui há uns anos atrás, quando nós tínhamos a catequese toda ao domingo, da parte da manhã, antes da missa das 11, pensei na construção de um centro paroquial para, assim, com meia dúzia de salas, que com essa meia dúzia nós teríamos espaço para todos os grupos. Assim, durante bastante tempo, além das salas todas da igreja estarem ocupadas, 2 grupos tinham catequese na residência paroquial e também numa sala da junta de freguesia. Entre paróquia e freguesia houve sempre um entendimento muito bom, muito agradável e também muito construtivo, e tivemos a junta também à nossa disposição. Entretanto, como foi depois impossível continuarmos a ter a catequese, quando deixámos de ter a catequese ao domingo, porque outras salas nos foram praticamente negadas. De obras não precisamos de mais nada. Foi feita a sede dos escuteiros, a igreja tem salas suficientes para irmos tendo as nossas atividades. Fomos distribuindo os grupos de catequese por vários dias da semana, mais ao fim de semana, mas também ao longo dos dias restantes. Fomos tendo catequeses até à data presente. E por isso não precisamos, digamos, de mais obra nenhuma, do meu ponto de vista, porque o resto está assegurado por lares e infantários, etc., e centros sociais, e as escolas servem para tudo também. Que mudanças inevitáveis lamenta que a Igreja e, por consequência, a nossa paróquia venham a sofrer no futuro? Olha, nós não lamentamos, digamos, o futuro, até porque o futuro a Deus pertence, ainda não sabemos muito bem como as coisas vão acontecer. No entanto, eu digo que a Igreja tem uma obrigação muito importante, que é estar aberta
às mudanças do mundo. A Igreja é feita por pessoas, por seres humanos, que mudam de mentalidade, mudam de idade, mudam de estruturas, de ambientes, de conceitos, de ideologias. E a Igreja não pode ficar alheia a estas realidades, inclusive até as novas tecnologias. Por isso a Igreja tem que estar muito atenta, não ter medo de enfrentar o mundo, porque e Cristo enfrentou com mais problemas e mais dificuldades, e sabemos o que Ele fez, e por outro lado também sabemos que nós não somos, nas mãos de Deus, mais do que meros instrumentos, tanto os sacerdotes como os leigos, toda a gente da Igreja é, digamos, chamada por Deus pelo batismo e é enviada por Deus para as diferentes tarefas de que a comunidade precisa. Portanto, a Igreja não pode temer o futuro, tem é que ter a preocupação de se adaptar continuamente às mudanças que vão acontecendo, velozmente até. Se pudesse deixar um desafio aos jovens que vão ser os coordenadores das celebrações de 75 e 100 anos de paróquia, qual seria o desafio que lhe deixava? Olha, deixava-lhes, se calhar, uma palavra do Papa São João Paulo II, jovens, não tenhais medo. E, sobretudo, recomendar-lhes-ia, e recomendo já hoje, que todos estejamos atentos às ideologias que vão minando os grandes valores da nossa sociedade e da Igreja. E por isso, estando atentos, é natural que possam ser contestatários. O jovem tem que ser contestatário naquilo em que há que contestar e conservador naquilo em que há que conservar. Sobretudo os valores da família, os valores da convivência sã, a honestidade, a verdade e também a fidelidade aos compromissos do nosso batismo. Bons cristãos, à imitação de Cristo. Era o que eu lhes recomendaria se cá estivesse. E quem sabe se não? Eu não tomaria a mal, mas também não é a minha maior ambição, não é chegar aos 100 anos, é viver cada dia o melhor que eu puder para ir, na medida das minhas capacidades, ajudando o mundo que me rodeia, que está à minha volta, a ser melhor também. Porque nós, ao morrermos, temos todos a obrigação de deixar o mundo melhor do que estava ao nascermos. A fé dos santajoanenses tem-se vindo a manifestar cada vez menos ao longo dos anos. Acha que em causa está uma crise de valores? Naturalmente, há uma fuga da Igreja. Ainda fizemos já há poucos meses um recenseamento da prática dominical na nossa diocese e que nos trouxe realidades desagradáveis, porque desde o último recenseamento que se fez, vários milhares de pessoas deixaram a Igreja. Por outro lado, também há outro drama, é que as pessoas morrem, são cada vez mais velhas, e há muito poucos nascimentos, poucas crianças e poucos jovens. Isto faz pensar. Por outro lado, a Igreja, naturalmente, que ainda não se soube adaptar aos tempos de hoje. Às vezes é mais fácil continuar numa pastoral de manutenção do que de inovação. E isto deve mexer connosco. Estes dados estatísticos são números, e não são mais do que números, mas devemos procurar, através dos números, descortinar o que é que está por trás deles. E a Igreja preocupa-se muito com esta crise de fé e de prática cristã, de não somente dos jovens, mas até das crianças, que muitas vêm à missa, vêm à catequese, mas à missa vêm muito poucas. E sabemos que aqui a família está também em crise, porque a família é que, digamos, é a principal responsável pelo absentismo das crianças e pelo desinteresse deles nas coisas da Igreja, aliada realmente à nossa dificuldade de adaptação e às nossas incapacidades também. Não se inspira em nada, nas pessoas, em alguma figura para conseguir ser melhor? Ora bem, naturalmente que há figuras que para mim são referências, a começar, olha, para a nossa padroeira, Santa Joana. Conheço razoavelmente a vida dela e rezo-lhe.
e gostaria muito de imitar a sua humildade, a sua simplicidade, a sua fé, a sua capacidade de doação aos outros. Outras figuras de um recente da Igreja, sobretudo na linha da caridade e do amor ao próximo, com a Madre Teresa de Calcutá, os últimos papas da Igreja. Eu já conheci muitos, todos eles grandes vultos da história contemporânea da Igreja. Quaisquer deles me inspiram, sobretudo através dos seus documentos, que eu procuro ler e assimilar. Depois inspiro-me, em última análise, mas em mais do que tudo, no Evangelho. É para mim a norma de vida. Por fim, queria que deixasse uma mensagem para a paróquia de Santa Joana neste meio século de vida cristã. Olha, gostaria que esta comunidade fosse sempre unida e cada vez mais unida, que fosse uma comunidade próxima, em que as pessoas sentissem os problemas uns dos outros, que não haja gente anónima, sobretudo na mesma rua, no mesmo bairro, como se verifica tanto, as pessoas não se conhecem habitando até no mesmo apartamento. Gostaria que houvesse talvez até mais iniciativas para que as pessoas convivessem e conhecessem outros e se dessem a conhecer, porque não somos solitários, não podemos sê-lo, devemos ser solidários e numa cidade e nos arredores da cidade, que é o nosso caso, é muito mais difícil o intercâmbio entre as pessoas, até porque temos aqui uma população flutuante, na sua maioria, gente que não é de cá, para aqui veio, onde se sentem bem, e muitas dessas pessoas se integraram na paróquia, nas atividades paroquiais, estão ao serviço da comunidade. Outros porque vão passar os fins de semana às suas terras de origem, ou porque não têm tantas motivações, a quem a Santa Joana não diz tanto, porque aqui não nasceram, nem cresceram, naturalmente que estarão um pouquinho mais no anonimato. Mas era bom que nós fôssemos capazes de construir uma comunidade toda unida, como nos princípios, em que todos trabalhavam para o mesmo, com os mesmos objetivos e com o mesmo entusiasmo. Não estou desanimado, nem critico as pessoas. Claro que não estou plenamente feliz porque há muita coisa para fazer até nesse campo, mas realmente deixava uma mensagem à minha paróquia, aos meus paroquianos, que não sejam tão indiferentes uns para com os outros, nem indiferentes perante as atividades, quer da autarquia, quer da paróquia. Qual foi o melhor prato que comeu nos últimos 50 anos? Talvez leitão à bairrada, que é da minha zona. Qual foi a melhor viagem que fez nestes últimos 50 anos? A melhor viagem que eu fiz foi à Terra Santa. Porquê? Porque é qualquer coisa que diz muito a um crente. Terra onde passaram Jesus Cristo, Nossa Senhora, os apóstolos, cujos pés pisaram aqueles locais por onde nós andamos também, e, sobretudo, porque visitando os lugares santos, a gente entende muito melhor a Bíblia Sagrada. Agora, eu pedia-lhe que pensasse em umas 5 coisas que não gosta e me dissesse, não gosto disto, não gosto daquilo. Olha, não gosto da mentira, não gosto da autossuficiência, não gosto da maledicência, não gosto de ver as pessoas zangadas umas com as outras e não gosto também de muitas coisas que eu faço, que não devia fazer, e outras que devia fazer e não faço. E agora, ao contrário, que goste. O que eu gosto? Sim. Olha, gosto muito da frontalidade, a sinceridade ou a autenticidade, como nós queiramos. Gosto muito da disponibilidade.
Para mim é um lema de vida e aprecio a disponibilidade de tanta gente que desinteressadamente faz o que pode pelos outros. Gosto de conviver, gosto de fazer as celebrações que faço, dão-me muito prazer, sinto-me realizado de algum modo. Gosto de ler, gosto muito. Também gosto de desporto. E gosta do Futebol Clube do Porto? Sou adepto e sócio pagante do Beira-Mar, o clube da minha terra onde eu estou. E adepto do Futebol Clube do Porto, sou nortenho. Pronto. Agora uma pergunta peculiar. Qual foi a maior loucura que cometeu nestes 50 anos? A maior loucura? Não tenho ideia, assim, do momento. Algumas travessuras que fiz a colegas, quando era mais novo, que ainda hoje me fazem rir. E, por outro lado, também fui pago pela mesma moeda em algumas ocasiões, mas nada, coisitas só para a gente se divertir. Assim, em concreto, loucuras, não tenho ideia. Qual é que é a sua passagem bíblica favorita? Olha, gosto muito daquela expressão de Jesus Cristo: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então vou-lhe pedir que numa frase fale de cada um dos bispos que eu vou dizer. Sim. O primeiro é Dom Manuel de Almeida Trindade. Era um homem de fé, um homem intelectual, uma cultura muito vasta. Era um homem simples e, para mim, é muito importante porque foi ele que fez de mim um padre. Dom António Baltazar Marcelino. Dom António Baltazar Marcelino foi bispo durante muitos anos na nossa diocese, com quem me dei sempre bem, admirei o seu dinamismo, a sua capacidade de inovação, a sua insatisfação. Por isso foi um guerreiro, digamos assim, ao serviço da Igreja na diocese de Aveiro. Dom António Francisco dos Santos. Era um santo homem que eu admirava muito, de quem gostei sempre, que também me estimou muito, com quem me encontrava muitas vezes e que às vezes me aparecia em casa, assim, numa visita muito fortuita, mas muito agradável. Também era um homem sábio e era um homem extraordinariamente próximo das pessoas. E por último, não menos importante, António Manuel Monteiro Ramos. António Manuel Monteiro Ramos vem um pouco na continuação de Dom António Francisco dos Santos, com um temperamento diferente, mas também penso que entrou muito bem e tem o seu dinamismo próprio, percebe muito de catequese e sabe orientar-nos nesse aspecto. E também é um homem disponível, quando se lhe pede alguma coisa, só se ele todo e todo não puder. Portanto, gosto dele e acho também que é uma pessoa que procura ser próxima dos outros. O que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos devem dizer muito o que me vai na alma. Se os olhos são a janela do corpo, como alguém disse, penso que os meus olhos espelham a alegria de viver. Penso que não sou arrogante. O meu olhar é límpido, é sincero. E quando estou com alguém, procuro concentrar-me na conversação, mais do que na apresentação da pessoa. E os meus olhos tentam ver o que vai no íntimo das pessoas quando me procuram. Obrigada. Por nada. Obrigado também.